Olá, meus irmãos, bom dia, que Deus abençoe a sua quarta-feira, a sua família. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu já quero, no início desse vídeo, dar a você uma justificativa do porquê os vídeos estão saindo um pouco mais tarde do que o habitual. Acontece que, devido a algumas situações que estamos resolvendo e a toda a correria que temos, não estamos conseguindo colocar às 6 horas da manhã. Mas creio que na próxima semana isso já deve estar normalizado, tá bem? O que importa é que estamos aqui pela graça de Deus e juntos vamos concluir a meditação, o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Então, vamos direto ao ponto. Abra sua Bíblia, Mateus 17, verso 22. O texto diz assim: Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Meus irmãos, o Senhor Jesus mais uma vez anuncia a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. E o interessante é que quando o Senhor Jesus foi preso, morto e ressurreto, os discípulos, as pessoas mais próximas, ficaram surpresas, ficaram inquietas e, no que diz respeito à ressurreição, ficaram até incrédulas. Não era para ser assim, uma vez que Jesus já vinha os alertando acerca de tudo o que iria acontecer. Sempre que eu penso nisso, eu considero duas hipóteses. Ou eles não prestavam atenção no que Jesus estava falando, não levavam a sério, sabe? Quando a gente fala algo e a pessoa até ouve, mas ela não dá muito crédito, ela não leva a sério. Ou eles não criam no que Jesus estava falando. Até levava a sério, mas não criam, sabe? Talvez pensassem que era uma metáfora que Jesus estava falando, era no sentido figurado, eles não davam o crédito necessário àquilo que Jesus estava falando. E por isso que na morte, ou primeiramente na prisão, na morte e depois na ressurreição de Jesus, houve tanta surpresa, tanto desespero e até incredulidade. Por isso a importância de nós estarmos atentos ao que está na palavra de Deus. Muitas das vezes nós participamos de um culto, ouvimos uma pregação, recebemos um alerta de Deus por meio da palavra, não damos muita atenção. Aí quando acontece o fato, do qual Deus já nos havia prevenido, nós nos desesperamos, duvidamos, desanimamos, porque não demos a devida atenção e não depositamos a devida fé e confiança naquilo que estava sendo falado e naquilo que nós estávamos lendo. Então, meus irmãos, atentos à voz de Deus, aos alertas que estão na Bíblia. Por exemplo, a volta de Jesus, ela é anunciada na Bíblia, é pregada nos púlpitos, e se nós cremos nisso, acreditamos de fato nisso, quando isso acontecer, não nos será motivo de surpresa alguma, nem para nós que subirmos, e muito menos para aqueles que ficarem, porque já está anunciado que aqueles que creem em Jesus, quando o Filho do Homem vier em glória, esses irão subir, encontrar com ele nos ares e viver com ele para sempre, ao passo que os outros serão condenados. Então, fica aí a dica, atenção ao que ouvimos e lemos sobre a palavra de Deus. E vamos então agora ao verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro.
Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, estão os filhos livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda, entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Esse daqui é muito interessante o que nós acabamos de ler. Havia um imposto, não era um imposto civil, não era um imposto das questões sociais, era um imposto religioso que deveria ser pago por todos os judeus. E esse imposto eram 2 dracmas. Esse imposto era um imposto religioso, como eu disse, e este dinheiro, este valor, deveria ser destinado à manutenção do templo. E perguntaram a Pedro: Jesus paga ou não paga esses impostos, esse imposto? E aí, meus irmãos, é muito interessante que Jesus fez uma pergunta para Pedro. Antes de Pedro falar do imposto, Jesus já sabia e fez uma pergunta: de quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? A gente sabe que a família real, os filhos do rei, por exemplo, eles estão isentos de imposto, de pagar imposto. Ele não precisa pagar. Eles não precisam. Quem paga os impostos, se tratando dos reis, da monarquia, são os súditos, os estranhos, a população, os filhos não pagam imposto. Por que Jesus usou esse exemplo? Por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Porque o dono do templo, não só do templo, o dono da terra, o dono de tudo que existe, é Deus. É o Senhor Deus. Então, por essa lógica, Jesus Cristo estava isento de pagar impostos, inclusive o imposto do templo, porque Deus era o dono de tudo aquilo que estava ali. Ele, humanamente falando, ele não precisaria pagar. Afinal de contas, ele era o único filho de Deus até então, filho único de Deus. E, além de ser o filho único, ele era o próprio Deus, o Deus encarnado. Então, ele estaria, pela lógica, isento dessa obrigação. Mas Jesus falou, ó, para que ninguém se escandalize, para que não haja polêmica, eu vou pagar, eu faço questão de pagar. Só que assim, Pedro, eu não tenho dinheiro aqui comigo. Então você faz assim, ó, vai lá, pesca. Primeiro peixe que você pegar vai ter um valor dentro da boca dele, tira e paga o imposto, ponto final. Então aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra, mais uma vez, a sua natureza humana, se submetendo a leis humanas, e também a sua natureza divina, porque como pode ele falar, ó, dentro daquele primeiro peixe vai ter um valor? Isso é sobrenatural, isso é algo milagroso, isso é algo divino. Então, outra vez encontramos aqui a natureza humana de Jesus ao se submeter e ao pagar impostos, e a natureza divina de Jesus ao realizar aquele ato sobrenatural que a gente acabou de ver do peixe. E concluímos o episódio de hoje, e esse capítulo 17, com uma reflexão. Nós somos filhos de Deus, nós somos o povo de Deus, mas nós vivemos debaixo de leis. Então, como povo de Deus, nós devemos cumprir com as nossas obrigações e deveres, não apenas religiosos, espirituais, mas cumprir com as nossas obrigações e deveres civis, fazer o nosso papel de cidadão. Por mais que sejamos cidadãos do céu e a nossa pátria está lá em cima, vivemos aqui embaixo como peregrinos e passageiros e devemos nos submeter às leis. Paulo vai dizer um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu me recordo. Acho que é Romanos. É lá no finalzinho, acho que 13.
Ele vai falar no capítulo 13 de Romanos, olha que interessante, Romanos 13, verso 6. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e o seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ou seja, infelizmente, muitos cristãos eles querem se isentar ou se excluir ou se esquivar dos seus deveres como cidadão e deixarem de cumprir suas obrigações civis. Isso não é bom, meus irmãos. Devemos dar bom testemunho, zelando pelas leis humanas, respeitando-as, como Paulo disse, dando imposto a quem é devido, honra a quem é devido, tributa a quem é devido, respeita a quem é devido, porque assim o Pai será glorificado. Se o próprio Senhor Jesus não precisamos se submeteu, porque nós não iríamos nos submeter? Aí há quem diga, mas o que é feito com o dinheiro dos impostos e tudo mais, é algo errado, não se investe como deveria investir. Só que isso não é papel nosso, não é dever nosso. Nosso dever é cumprir com as nossas obrigações. O que a pessoa vai fazer, se tratando de políticos e, enfim, isso daí a gente não compete a nós, mas como cristãos devemos cumprir a nossa parte. Tá certo, meus irmãos? Então, eu quero fazer uma oração, agradecer ao Pai, apresentar esse dia a Ele, esse dia que já começou há algumas horas, né? E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta, dando início ao capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, graças te damos por mais um dia e por nos proporcionar este meio, o YouTube, para pregarmos a tua palavra, estudarmos juntos a Bíblia. Eu creio, Pai, que temos aprendido muito, o Senhor tem nos guiado. E essa lição de hoje, essas lições são muito preciosas. A primeira, a importância de estarmos atentos, levarmos a sério as palavras do Senhor, para que não venhamos ser pegos de surpresa em meio às adversidades ou até mesmo em meio à tua vinda, tua segunda vinda. E Pai, que sejamos bons cidadãos. É claro que toda a nossa justiça e integridade perante o Senhor não passa de trapo de imundície. Somos pecadores, mas queremos cumprir o nosso papel diante dos homens, como cidadãos honestos, justos, que trabalham na base da regularidade. Minha oração é essa, Pai. Dai-nos esse temor e esse senso de responsabilidade civil. Obrigado, abençoe esta quarta-feira e a família de todos. Amém. Meus irmãos, até a próxima.